Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você estará vendo este vídeo. Porém, este vídeo não é nenhum assunto sério, nem um assunto leve, por assim dizer. Só sei que o nosso tema de hoje é sobre um lugar que eu acho que 98% da população vai, né? É o famoso "pra lá você vai". E esse é quase certeza absoluta, né? Pois é, hoje nós vamos falar dos cemitérios daqui de Piripiri. Os que existem e os que já existiram no passado. Então eu começo falando para vocês que o primeiro cemitério daqui de Piripiri, ele funcionou no terreno ao redor da antiga capela, que antes era a antiga capela de Nossa Senhora do Rosário e atualmente é a capela de Nossa Senhora dos Remédios Tamboa, que fica localizada ali no centro, próximo à Praça da Bandeira. Incluindo, e lá nesse primeiro cemitério, dentre todos os que estavam lá, né, que foi o local dos primeiros sepultamentos daqui de Piripiri, estava, né, aliás, o corpo do nosso fundador, do padre Domingos de Freitas e Silva, que morreu em 1868, como já vimos em vídeos passados. Bom, aí anos mais tarde, o antigo cemitério foi desativado e demolido. Não existe, parou de existir. Em seu lugar foi construída a capela do mausoléu, né, que é a capela de Nossa Senhora dos Remédios Tamboa. E o restante do terreno transformado na Praça da Bandeira e em jardim. Viu ali a Praça da Bandeira, quando me falarem de assombração, acredite, tá? Porque lá era um cemitério. Em parte da área também se estendia sobre trechos da atual rua Olavo Bilac, que nós vamos falar já um pouco mais desse outro cemitério. Então, né, históricos de outros cemitérios daqui de Piripiri. A história urbana de Piripiri é fortemente ligada a mudanças de seus campos santos ou de seus cemitérios. Com a desativação do primeiro cemitério da capela, o qual acabamos de falar, a cidade expandiu e criou nova metrópolis, né, que é necrópolis. É cemitério. É um nome mais complicado para falar de cemitério, né? Mas ao pé da letra quer dizer grande cemitério antigo, um local de sepultamento planejado ou uma cidade dos mortos, né? Em outras palavras, cemitério. Só que é um nome mais bonito e complicado de falar. Bom, alguns dos quais também desapareceram para dar lugar ao crescimento urbano, o crescimento daqui de Piripiri. Então, uma pequena linha histórica sobre os antigos cemitérios. Nós tínhamos o segundo cemitério daqui de Piripiri, que o segundo cemitério ficava ali onde hoje em dia é a Praça do Curumim. Ficava localizado onde hoje funciona o Centro Educativo Municipal Curumim, né? O CEIM Curumim. Ele substituiu o cemitério original da Capela de Nossa Senhora dos Remédios Tamboa, depois, após ser desativado, o terreno foi aproveitado para a construção lá do Parque Curumim. Enfim, o terceiro cemitério da cidade, que é ali onde atualmente é a Praça Joaquim Canudo. Funcionou na área que hoje compreende a Praça Joaquim Canudo. Esse local, aliás, foi inteiramente desativado e urbanizado à medida que o centro de Piripiri crescia. A memória popular conecta o trecho entre o antigo cemitério e o início da Avenida Adécio Ferreira a aparições e lendas urbanas locais devido ao passado desses terrenos. Bom, aqui o início da Avenida Adécio Ferreira, que estou falando aqui,
É bem ali onde fica o sinal da sorveteria para frente. A parte de trás, naquela época, não se chamava Adécio Ferreira ainda. Aliás, eu acho que nem existia. Então, gente, se falarem para vocês que nesse trecho se vê assombração, acreditem, porque era o cemitério, né, ali. Não há por que duvidar. Bom, agora eu conto para vocês dos cemitérios atuais que estão em atividade. Nós temos o cemitério São Benedito, que fica localizado ali no bairro São João, e é um dos mais tradicionais e populosos da zona urbana atual. Concentra anualmente grandes movimentações em datas como o Dia dos Finados, né? Já que ele é muito populoso. Enfim, temos também o cemitério São João Batista, que também fica situado na zona norte do município e recebe grande movimentação em datas como o Dia dos Finados, também é muito populoso. Temos o cemitério Jardim da Saudade, que é outro espaço de sepultamento localizado na zona norte da cidade. Absorve a demanda de sepultamentos decorrente de esgotamento de vagas nos cemitérios mais antigos. E esse é o cemitério mais novo que nós temos aqui na City. E temos o cemitério municipal São Francisco, que é situado na região central da cidade e atende de forma contínua a população da área. E nós também temos os cemitérios da zona rural e sul e seus históricos. Vamos começar pelo cemitério do Curralinho, que é localizado na zona rural de Piripiri e é considerado por pesquisadores regionais um dos pontos de sepultamentos mais antigos e preservados do interior daqui do município. Temos também o cemitério de escravizados, que é um sítio histórico do século XIX, situado na zona rural, mapeado por grupos de arqueologia e educação patrimonial, para a preservação da memória da população negra escravizada aqui na região. E confesso para vocês que eu acabei esquecendo de ir atrás desses terrenos, desses cemitérios da zona rural, para poder mostrar para vocês, tá? Eu pensei tanto nisso, que acabei por esquecer. Perdoe-me a falha, né? Bom, então, como nós aqui temos, né, um vasto território que era cemitério antigamente, né? E imagina assim, naquela época que a cidade tinha menos moradores, os cemitérios eram bem maiores do que hoje em dia, que a população é 3, 4 vezes maior do que naquela época, né? Enfim, nós temos as lendas urbanas que apareceram por conta de os cemitérios ficarem na área, no que é hoje a área central, quase não sai. Bom, o folclore de Piripiri é rico em mistérios que atravessam gerações, muitos deles alimentados pelas mudanças geográficas e desativações dos antigos cemitérios da zona urbana de Piripiri. Então, a primeira lenda urbana que eu vou contar para vocês é o crucifixo de ferro e o espírito do Padre Freitas. O fundador de Piripiri, o padre Domingos de Freitas e Silva, foi originalmente enterrado no perímetro do primeiro cemitério da cidade, né? Aí eu vou abrir bem aqui um parêntese, né? Muitos acham que aquele monumento que fica em frente à capela quer simbolizar que ali é a primeira capela que foi construída em Piripiri. Não, minha gente, aquele monumento bem ali, ele simboliza aonde estava a cova do Padre Freitas, viu? Não tem nada a ver com a capela ainda nem existia, viu? Ali é um mausoléu para indicar que a lápide, né? É a lápide, por assim dizer, do Padre Freitas, viu? Então, o mistério. Relatos antigos colhidos no sítio Anajás afirmam
afirmavam, né, aliás, que o espírito do padre costumava aparecer na região. Essas aparições quase sempre estavam associadas a avisos ou a busca de um suposto crucifixo precioso do padre, né? Que pertencia ao padre e que teria sido perdido ou escondido durante o século XIX. Então, o padre volta para ir atrás do tal crucifixo de ferro. Nós temos também a que é a mais famosa lenda urbana daqui de Piripiri. Que como todo piripiriense sabe, né, é o galo da apertada hora. Antigamente, existia uma estrada muito utilizada por romeiros chamada Apertada Hora. Hoje, totalmente desativada e coberta pela vegetação nativa aqui do município. Como se dava o ataque? Viajantes que passavam por ali durante a noite relatavam ataques furiosos de aves monstruosas. A principal ave monstruosa era um galo gigante com esporões de ferro afiados. Não basta ser um galo gigante, furioso, com esporões. Tinha que ser com esporões de ferro e afiado. Segundo a lenda popular, a assombração, né, o tal galo, atacava quem ousava cruzar o caminho sagrado em horários inapropriados, deixando marcas profundas ou sumindo com o colega que estava ali passando, né? O galo ainda lhe levava embora. Lá frescar com o galo da apertada hora, viu? Aí também confesso que fui pesquisar aonde era a estrada do apertado da hora. Acabei por esquecer também de ir lá. Só tô lembrando agora que tô gravando o vídeo que era para mim ir atrás desses lugares para vocês, mas eu fico devendo. Bom, temos também, além das lendas urbanas, né, nós temos as histórias reais de figuras místicas aqui da cidade. Porque por trás das lendas e do folclore, quase não sai o nome, daqui de Piripiri, existem histórias reais de pessoas de carne e osso que, devido às tragédias ou atos de extrema bondade, foram simplesmente transformadas em figuras místicas e santos populares pela fé da população, né? Os santos nós já falamos, que é o Calixto e ali a Maria da Graça na BR. Mas, além deles dois, nós temos também o Licínio de Brito Melo. Aí eu vou abrir aqui um parênteses porque eu achei isso até um pouco engraçado, né? O Brito é com dois T's e o Melo com dois L's. Ele é conhecido como o curador prefeito, porque ele é ex-prefeito daqui de Piripiri. Aliás, ele era, né? Porque ele já passou dessa para melhor. Bom, nem todas as figuras místicas da cidade estão ligadas às mortes trágicas. Algumas ganharam famas místicas ainda em vida por causa de suas habilidades de cura, como é o caso do Licínio de Melo Brito, Brito com dois T, Melo com dois L's. Bom, a vida real dele. O Licínio de Brito Melo foi uma figura política importante e chegou a ser prefeito aqui da City. No entanto, sua fama eterna veio de uma botica, né? Botica é como eram chamadas as antigas farmácias de manipulação, que ele mantinha em sua própria casa e na sua própria residência. Bom, o misticismo está em que era uma época em que o acesso a médicos formados era quase inexistente no interior do Piauí, do Nordeste e do Brasil, né? Não era como é hoje em dia. Então, o Licínio, ele atuava como farmacêutico, ele atuava como ortopedista
prático, né, que era conhecido como encanador de ossos, e ele também era dentista para toda a população. Ele atendia os doentes gratuitamente, de graça, sem qualquer distinção social, fosse rico, fosse pobre, ele atenderia do mesmo jeito. Então, na memória dos idosos daqui da cidade, seus remédios caseiros e suas mãos precisas tinham um caráter quase milagroso, fazendo com que ele fosse visto de quem, minha gente? Fosse visto como, pelo amor de Deus, pela população como um homem abençoado e dotado de dons espirituais de cura, simplesmente porque ele atendia de graça, né? E deve ter sido por isso que foi prefeito. E deve ter, depois eu vou pesquisar para saber como foi a votação dele. Que eu acho que por conta desses dons dele deve ter sido uma votação muito boa. Enfim, essa é a história, né, dos cemitérios e das lendas urbanas. Mas aqui em Peripe nós temos assim várias lendas, né? Escolhi apenas algumas. Lendas urbanas como o do galo, do apertado da hora, e também temos essas figuras místicas como o Licinho de Brito Melo, né? Brito com 2 T, Melo com 2 L's. Enfim, esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo. E pedindo para você que ficou até aqui, que acompanhou o vídeo tudinho, ó, deixa o likezinho e fuxica para os amigos, né, que tô falando aqui do misticismo de Piripiri em relação ao sobrenatural, por assim dizer, contando como era que antigamente os cemitérios eram enormes e a população era pequena, e hoje em dia que a população é grande, os cemitérios são pequenos. Enfim, diz aí para os amigos que conta essa história e conta também as lendas urbanas relacionadas a isso, e que o vídeo está muito bom e por isso que você deixou o like, por isso que você vai falar para os seus amigos. Até! Bom, conforme eu prometi, né, que eu ia trazer para vocês a votação do Licinho, né? Só tem um porém, ele não foi votado. Ele não foi prefeito eleito, ele foi prefeito nomeado. Ele assumiu a prefeitura no dia 27 de março de 1936 e entregou a prefeitura no dia 3 de dezembro de 1937. Quem o substituiu foi o vereador Martinho José de Souza, no curto período do final de outubro a dezembro de 1937, viu? Então, assim, ele não foi muito eleito porque era milagroso, porque atendia de graça, né? Ele foi nomeado. Em relação porque que a estrada lá do Galo, da Apertada Hora, é conhecido como Apertada Hora. Bom, o que eu encontrei aqui era apenas um trecho de um trecho estreito, quase não sai, de uma antiga estrada de terra em Piripiri. Ficou famoso no folclore local por causa da lenda, e atualmente o antigo trajeto da estrada está abandonado e coberto pela vegetação nativa, né? Então, prometi para vocês essa parte e estou cumprindo agora, né? E muito obrigado para quem ficou até aqui.